Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Pois é, aqui estamos nós para poder chegar agora nessa condição de fim de ano, fazer aquela retrospectiva, logicamente verificar o que ficou pendente, o que a gente poderia ter feito de melhor, enfim, de nos avaliarmos, né, e avaliarmos também o porvir, que na realidade está vindo através aí do novo ano que vai se iniciar daqui a alguns dias. Eu separei um material aqui, também do livro Fonte Viva, que é um capítulo interessante, que fala uma frasezinha de Paulo bem curta: que farei? É o capítulo 112 desse livro Fonte Viva, psicografado do Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E essa frase é exatamente do preâmbulo que diz, Paulo diz a Jesus, né, pergunta a Jesus, que farei? Lá no livro dos Atos, capítulo 22, versículo 10. E vamos descrever, logicamente, o que mencionou Emmanuel sobre isso, que nós podemos realmente entender o que na realidade está para acontecer. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Só mais um momentinho que acho que... tinha outra página aqui. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime revelação. Lógico, né? Mas o Emmanuel fala exatamente praticamente do maior apóstolo, não, logicamente, não subtraindo nenhum dos outros, mas Paulo, lógico, foi a maior das conversões que já ocorreram na história, se não a maior que já ocorreu na história da humanidade, que ao ajoelhar-se aos pés de Jesus, fala: o que queres tu que eu faça? Que farei, né? Então, Jesus diz claramente, né?
assim, a grosso modo falando, fala, Paulo, você vai comer o pão que o diabo amassou, você vai ser humilhado, você vai ser enxotado, você vai ser, no final das contas, completamente, você completamente banido de tudo quanto é aldeia, enfim, você vai ser açoitado, você vai ser, no fim das contas, ainda você vai ser decapitado e tá tudo certo. Beleza? É assim que vai ser. E Paulo não pergunta assim, tem alguma limusine para me levar? Tem alguma, tem alguma situação que eu possa me amparar? Não, é só a tua fé que vai seguir. É só a tua fé quem vai determinar, é só o amor que você tem pelas pessoas que vai transformar. Você vai se transformar por dentro, na realidade, para poder dar sequência àquilo que realmente você precisa seguir. E você vai passar por perrengue, não tem condição de dizer que não. Mas o que acontece? As pessoas, elas, infelizmente, hoje acreditam que não têm condições de fazer porque suplicam, pedem situações de conforto, de prazer que na realidade tem em relação à aquisição de bens materiais. Tem várias situações que são pedidas que na realidade não vão levá-lo a lugar nenhum. Realmente, assim, essa é uma palestra um pouco morna, porque a gente diz o óbvio, que simplesmente nós não iremos a lugar nenhum que diz respeito àquilo que nós entendemos que seja para uma situação de exigência da nossa parte para com a espiritualidade, em decorrência dessas condições. E você ainda reclama, obviamente, que está complicado. Então, se está complicado, você diz claramente que precisa de mais subsídios para que você alce esses novos tempos, essas novas situações. Quer dizer, você nem sequer, olhando para si próprio, lá para dentro de si mesmo, você consegue entender esse propósito de Deus, esse propósito que existe na realidade, na sequência que você precisa ter em todas as situações da tua vida. E quantas pessoas de você precisam para que você realmente consiga ajudá-las, consiga que essas pessoas elas tenham a condição, sim, de poder dirigir as suas próprias vidas, de você fazer com que essas pessoas elas desviem de caminhos errados. Quantas pessoas são dessa forma hoje que você realmente precisa mudar, modificar? Então, quando você pergunta esse que farei, no mesmo que farei de Paulo, você também está se perguntando lá dentro de si mesmo, só que aí a pergunta modifica-se. A pergunta diz, como farei? De que forma farei? E quem é meu público-alvo?
Não estamos falando de vendas. Nós estamos falando de marketing. Nós estamos falando de auxílio, de caridade, porque é um público-alvo. Da mesma forma. Quem serão aqueles a quem eu devo auxiliar? Quais são os subsídios que eu possuo para que realmente eu consiga chegar a esse labor? Porque é um trabalho. Não somos os trabalhadores da última hora? Por que assim somos trabalhadores da última hora? Porque essa, basicamente, é a nossa última encarnação aqui na Terra, nesse orbe, sendo que temos a condicionante de irmos para outro orbe, que será também aí de provas e expiações, caso nós não tenhamos gabarito para prosseguir num planeta de regeneração. Por isso, o apelido de trabalhadores da última hora. A última hora mesmo, última encarnação. Essa é a encarnação da prova. Se você prosseguir em situações deletérias, em situações do avesso, situações que realmente você vai, lamentavelmente, ter que ser deportado para um orbe de mesma classificação da sua condição, né? da sua atual posição em relação à vibração, enfim, eu estou achando o termo certo para falar. Então, nessa posição, você vai ser banido, porque, na realidade, na sua posição vibratória, vai ser um planeta ainda de provas e expiações. Então, o planeta de regeneração para você não vai dar, por enquanto. Você vai galgando até você realmente conseguir para um planeta de regeneração. Isso muita gente vai, infelizmente, chegar a esse ponto. Porque, de qualquer maneira, a regeneração, ela veio dentro de um paradoxo para nós podermos, isso tudo, logicamente, está dentro da programação planetária, da programação de Deus. Obviamente, Jesus já colocou essas condições em relação a toda uma vertente, e isso vai, lógico, modificando a cada dia que passa. Nós estamos vendo, através da pandemia, através de todas as situações de cataclismas e tudo mais, que isso está já estamos no período de regeneração, que vai até 2060 e qualquer coisa, segundo o que acredita a espiritualidade. Então ainda temos muito que passar, né? Nós estamos em 2021 para 2022, então ainda temos aí lá por uns 40 e poucos anos ainda para passar, né, em regeneração. Então muitos de nós, logicamente, não iremos chegar até lá, né? Pela idade, muitas das vezes, lógico, pode ser que chegue, mas muitas das vezes vai antes, e aí, de qualquer maneira, o que na realidade você fez, né? O que você trouxe de bom, o que você lutou, o que você conseguiu, quais são as suas conquistas em relação à caridade, ao amor ao próximo, o que você acrescentou nesse ponto. Isso, logicamente, vai ser um grande divisor de águas e vai, com toda certeza, fazer uma diferença enorme
quando você prestar as suas contas. Tá? Somos chamados à razão e assim como, logicamente, né, qualquer situação que fique em nosso poder, lógico que somos chamados à razão e, obviamente, prestar contas daquilo que nós fizemos, tanto de bom quanto de não tão bom assim. Então, isso, lógico, vai fazer um diferencial muito grande. E voltando aqui à questão de Paulo, então o como farei, no lugar do que farei, também é de excelente valia, porque você tem que ter subsídios, sim, para que realmente consiga externar essa preocupação para todos aqueles que realmente necessitam de você. Mas muitas vezes isso pode causar uma certa apreensão da sua parte para como essas situações podem chegar. Por exemplo, se você está com alguma situação, por exemplo, na sua empresa e você é promovido, tá? De uma hora para outra você recebe uma promoção, você passa para um outro departamento, você passa para uma outra chefia, você passa... O que gera isso em você? Tá? No primeiro momento, você tem dois momentos a partir daí. Você tem um momento de euforia, pelo qual, né, você se sente reconhecido, se sente, vamos dizer assim, valorizado. Então, lógico, você cresce, você fica de bem, você fica feliz, você fica vibrando, mas no outro lado, daqui a algum momento, você passa a ter a preocupação. Poxa, peraí, eu vou para um outro departamento, vou assumir outras responsabilidades, vou assumir situações muito mais complexas do que eu estava vivenciando. Então, isso já está começando a preocupar, né? Você já está começando a ver outra chefia, outras situações, e você já começa a ficar atordoado. E depois você fica, ai meu Deus, como é que vai ser? Faltam poucos dias para eu mudar de departamento. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou? De que forma vai acontecer? De que jeito? Entendeu? Eu não conheço ou conheço muito pouco aquelas pessoas. Aí você começa a ter uma série de autoindagações. Isso vai dentro de você. Aí você sabe que você precisa de subsídios. Que subsídios são esses? Bom, na realidade você precisa saber primeiro, o setor faz exatamente o quê? Segundo, o que eu posso fazer para me atualizar em termos profissionais para que eu possa responder positivamente quando lá estiver. Né? Essas duas são importantíssimas. E traduzindo isso para a nossa condição de servir, não é a mesma coisa? Não? De que forma eu devo abordar? De que forma eu tenho que chegar? O que eu preciso estudar, o que eu preciso ler, o que eu preciso para poder interagir com essas pessoas. Por exemplo, você passa a uma abordagem muito maior de pessoas, por exemplo, você tem atendimento de várias pessoas e assim, muitas das vezes esses atendimentos são diversos e são muito volumosos.
e cada um trazendo o seu problema. Então, o que você vai começar a verificar? Aí você, muitas das vezes, nunca trabalhou com tamanhas pessoas, né? Com tanta gente, e às vezes você dá assistência, você passa para o grupo de trabalho, você passa a ser médium da casa, então ali você tem um outro rol, né? Uma outra visão. E aí vem o que farei do Paulo. O que eu vou fazer? O que eu vou interagir? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou abordar? De que forma eu vou aconselhar? De que forma eu vou conseguir resolver essa maneira? Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me inteirar para que eu realmente consiga o quê? Responder. Então aí vai o como fazer, como farei. Isso muda muito, muito mesmo. E por vezes isso é perfeitamente inteligível, porque nós nunca poderemos parar de ler, de estudar, se atualizar. Isso vale não só para a sua profissão, mas também para a espiritualidade. Porque nós não podemos, temos uma literatura vasta. Vamos aproveitar o momento que nós estejamos agora de recesso, de férias e tudo mais, e vamos colocar um pouquinho, deixando de lado a preguiça, deixando de lado tudo, vamos pegar o livro, vamos dar uma lidinha, vamos questionar, porque é assim, o que farei, como farei, de que forma, né, eu farei, e ainda tem uma outra situação. E essa é bem importante, até para poder fechar esse nosso assunto. Questionarei. O que questionarei? O que vou questionar? O que vou indagar? O que vou divergir? Isso vai depender daquilo que você leu, daquilo que você estudou. Então você vê que há série de perguntinhas que você pode fazer para você entender claramente sobre diversas situações e o mesmo prisma. Você vê, indagar como? Uma vez que você... Uma coisa é muito simples, até para qualquer situação na sua vida. Quando você, na realidade, não detém conhecimento sobre alguma matéria, quem lhe disser algo sobre ela, você pode dar como verdade. Por que eu estou falando isso? Se você tem desconhecimento sobre determinado assunto, se alguém lhe diz alguma coisa e essa pessoa diz ou se diz mestre, perito, ou logicamente alguém que já domina o assunto, vai dizer, é assim que funciona, é assim que se faz, é assim que se vê. E você, como desconhece o assunto, não tem como indagar, não tem como divergir. E simplesmente vai ter que aceitar. E é isso que não devemos fazer. Aceitar tudo aquilo que se diz, até mesmo deste aqui. Eu estou falando a respeito dessas situações de Paulo e tudo mais, você pode dizer que isso é uma tremenda uma bobagem que eu estou falando. E você pode ter argumentos para me refutar.
na realidade, eu estou fazendo essa palestra em decorrência do texto dessa fonte viva, de que farei, de Paulo, né, que é um trecho do Atos, livro dos Atos, e pode ser que de repente você me fale assim, Alexandre, não é nada disso que você está falando, não tem nada a ver com a história. Olha, é isso, 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 e você vai me dar uma aula. Mas para que isso ocorra, é preciso o quê? Que você estude, você leia. Detalhe, e não aceite nada de primeira. Observou, leu, assistiu, ótimo. Agora vai lá no tio Google, vai lá no Bing, sei lá, no outro buscador qualquer desse daí da vida, puxa lá teu assunto. Vá em outras vertentes, em outras fontes, compare, pesquise, e aí no fim tenha a sua opinião. Isso é que vale. Aí você junta isso tudo, o como farei, as indagações, e você vai, aí sim, chegar ao que farei do Paulo. Aí o objetivo seu vai ser exatamente daquela forma, daquele jeito, naquela vertente. Mas aí você vai estar munido de subsídios coerentes e não pedidos completamente aleatórios, completamente tolos, sem noção, conforme existem muitos por aí, dentro ou fora de terreiro, de centro espírita, pedidos através de oração, que as pessoas pedem coisas completamente incompatíveis com o seu grau evolutivo, com a sua escala evolutiva, e desnecessários, que é pior ainda. Você pede uma situação que é completamente desnecessária, você não vai ser atendido nunca. Mas, infelizmente, há pessoas que não estudam, há pessoas que não leem, há pessoas que não sabem. E acham que qualquer coisa é igual a qualquer coisa. E a partir daí se perdem e não conseguem formar assim, uma linha de raciocínio para poder estender a mão ao próximo. E caso assim ainda consigam, não vão muito longe, porque não agregam. Infelizmente não conseguem agregar, eles não conseguem ter fluidez através da boa vontade, através do amor real ao próximo, das situações em que são realmente necessários ter paciência, tolerância, resignação e mais algumas outras coisinhas extremamente necessárias para que realmente eles consigam abrilhantar os seus caminhos. É isso, minha gente. E de qualquer maneira, nós, a partir desses detalhezinhos, dessas minúcias, a gente consegue obter realmente condições, né, através, como eu já disse, desses subsídios, nós podemos ter condições, sim, de poder atender a todos dentro dessa conformidade. E, lógico, fazer um bom trabalho, que, acima de tudo, é muito importante para que nós prossigamos o nosso caminho. Ok, gente? É isso. Se gostou, deixa um like, comenta lá no Banda Linda, comenta aqui embaixo também, e nós estamos aqui, tá? Se você precisar de algum tema, alguma coisa que nós possamos transcorrer, nós possamos esmiuçar, é muito importante que você, tenha sua participação
e sempre. Logicamente, a partir desse vídeo, nós estaremos, vamos dizer assim, fazendo algumas modificações importantes na questão do tempo, na questão assim de nós encurtarmos. Muito provavelmente nós tenhamos podcasts, nós estamos fazendo agora uma reestruturação em cima disso, para que realmente a gente consiga ter essas condições de poder fazer com que as pessoas, no caso, tenham uma adaptação à vida, né? Que está muito corrida das pessoas e, logicamente, o tempo, esse timing realmente está complicado. Mas a gente chega lá, vamos devagarinho que a gente chega, tá bom? Um grande abraço a todos, que Jesus ilumine o caminho de cada um de vocês. Um beijo no coração, sejam muito felizes hoje e sempre.